Esse é algo que está sendo pouco comentado na internet como um todo, é que você que é descendente de italianos e teve a sua cidadania limitada, você vai poder aí futuramente sim ir morar na Itália como descendente mesmo não tendo a cidadania, e se todo o processo correr bem, então depois de um tempo você vai conseguir reconhecer a sua cidadania lá na Itália. Se quiser saber mais sobre isso, então fica no vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. E você que quiser se tornar membro do canal Lenguamare para apoiar o canal Lenguamare, agora é possível. Sabemos que agora a cidadania italiana foi limitada, apenas filhos e netos de italianos conseguem solicitar o processo, o reconhecimento da cidadania italiana. O problema é que a maioria dos descendentes de italianos pelo mundo, inclusive no Brasil, são de gerações mais antigas, são provenientes de gerações mais antigas. Isso significa que o processo para a grande parte das pessoas foi limitado. Sabemos também que agora é possível você conseguir o seu reconhecimento pela via judicial. Alguns casos vão ser mais rápidos, outros mais lentos, isso depende, cada caso é um caso. No entanto, haverá uma nova forma, ainda não existe essa possibilidade, mas essa lei já está em discussão, já faz algum tempo e provavelmente isso vai entrar em vigor logo mais. Isto é, esse novo caminho que vai ser aprovado, não sei especificamente quando, mas vai ser com certeza, ele vai ser uma alternativa principalmente para aquele descendente de italianos que teve agora a sua cidadania limitada. E como isso se dará? Através de um visto de trabalho. Isso mesmo, eles vão conceder, provavelmente logo mais, isso daqui vai ser encaminhado, eles vão conceder um visto de trabalho para você que consegue comprovar a sua linha de ascendência. Segundo especialistas brasileiros, advogados, eles enxergam que esse projeto aqui, ele será sim uma flexibilização maior do que o normal para aqueles que têm origem italiana, os brasileiros e outros que tiverem origem italiana, para dar esse visto e também o direito de residência no país por 2 anos. Os especialistas dão uma série de exemplos, eu peguei um que eu achei, digamos, o que mais se enquadra em muitos casos, que é o caso do bisneto de italianos. Seria também o meu caso se eu não tivesse cidadania reconhecida, provavelmente seja o caso de muitos de vocês, é que um bisneto de italianos agora que não conseguiu, enfim, ter a sua cidadania reconhecida antes da limitação, ele poderá então ter esse pedido flexibilizado, ele poderá ir para a Itália com um visto de trabalho e também com a sua facilitação, né, ter a sua residência facilitada ali e conseguirá ficar sem nenhum problema por 2 anos lá, desde que ele comprove então a sua linhagem. Mas claro que não há, porém, ainda as normativas para o acesso ao visto de trabalho. É importante pontuar aqui que essa lei ela já foi aprovada pelo legislativo italiano, mas eles ainda não anunciaram os meandros, enfim, o interno da lei, para que a gente tenha noção do que vai acontecer ou não, quais serão especificamente as exigências. Se entende, muitos estão sim especulando que haverá a exigência da descendência, porque já era um projeto que estava aí em andamento e havia essa parte aqui, mas provavelmente terá. Porém, ainda não temos todos os critérios. Ainda também não se sabe um ponto crucial, se o descendente, então, ele poderia ir para a Itália sem um emprego em vista e lá ele ter esse tempo, esse período para procurar o emprego e então conseguir o visto e ficar, né, esses 2 anos com o visto, com a residência, ou se ele já tem que ir com esse emprego firmado daqui do Brasil. O melhor para o descendente seria que ele tivesse esse tempo para ir lá, para conseguir a sua residência, né, se organizar e então também ter um emprego. É claro que não sei o que vai acontecer, espero que eles decidam por isso, né, para facilitar um pouco a vida das pessoas, porque não é fácil também você já conseguir um emprego estando num outro país e então as pessoas de fato te chamarem para lá. Alguns conseguem, outros, a grande maioria, provavelmente seja algo um pouco mais difícil de conseguir. O fato é que esse decreto é um decreto que agora está sendo transformado em lei muito recentemente, ele ainda tem uma série de lacunas que elas tendem a desaparecer aí ao passar do tempo e claro, a gente sempre tenta manter vocês informados a respeito disso. O que se sabe até agora é que sim, é um visto de trabalho, o qual possivelmente vai ser cedido para aquelas pessoas que conseguirem
comprovar a sua linha italiana. E possivelmente a pessoa terá que apresentar um comprovante de residência, isso é, ir lá, se mudar para a Itália, conseguir a residência, ter esse comprovante de residência para apresentar, para obter esse visto. Também pedir, fazer o permesso di soggiorno, que é solicitar a permissão de estadia na Itália e posteriormente apresentar documentos para trabalhar. Agora, é claro, se você não quiser, não pretende esperar todo esse processo aí, e também não precisar se submeter a todo esse processo, é sempre interessante então analisar a possibilidade de entrar por meio da via judicial para você conseguir a sua cidadania italiana. Eu indico aqui a Alma Cidadania, são excelentes profissionais, então já trabalham aqui com o canal por bastante tempo e tenta conversar com eles, ver agora que a cidadania recém foi limitada para que você não acabe entrando lá no final, daqui 2 ou 3 anos, e vai saber, eles começam a superlotar todos os tribunais quando vê o negócio fica realmente muito impossível ali de conseguir, porque tem que ter uma espera de sei lá quantos anos. Tenta fazer as coisas agora no início por via judicial. Outra questão essencial para pontuar nesse vídeo é que sim, a limitação da cidadania para os descendentes desse modo foi algo injusto, Todo mundo acho que concorda com isso. Por quê? Porque haviam outros meios de eles poderem filtrar, digamos, as pessoas, as fraudes, filtrar as pessoas que não queriam ter nenhum contato, nenhuma ligação com a Itália, apenas o passaporte, do que fazer essa limitação assim brusca. Afinal, conheço muitos bisnetos, eu sou bisneto, e tenho uma ligação muito próxima ali com a Itália, principalmente com a região do Vêneto, tanto que eu tenho esse canal há muitos anos e muitos amigos lá, vocês podem perceber as pessoas que me acompanham aqui, então é injusto sim você fazer essa limitação do nada, Era melhor então ter um processo, alguma coisa que filtrasse as pessoas que realmente tivessem uma ligação. É um processo injusto. E a outra questão é que também não é possível você comparar a imigração do brasileiro descendente de italianos que vai lá para a Itália com a imigração de outros povos, por exemplo, os árabes, as pessoas que vêm lá do Paquistão, Bangladesh e vários outros países ali da Índia que se instalam principalmente na Itália, porque são coisas totalmente diferentes. Não existe uma ligação histórica, não existe uma ligação legal a partir desse contexto. Sem contar que muitas dessas pessoas, o problema não são as pessoas que estão lá de modo legal, que infelizmente é a grande minoria. São as pessoas que estão lá de modo ilegal, que eles mesmos reclamam. Muitos criminosos acabam se infiltrando ali, muitas pessoas que fazem coisas erradas, que começam a estimular crimes, e se considera crimes desde os menores, por exemplo, o mercado negro, que é proibido, muito proibido, é uma coisa séria na Europa. No Brasil é tudo liberado, qualquer um vende qualquer coisa na praça, mas lá é muito grave isso. Até, por exemplo, tráfico, entre outras coisas. Então é preciso separar, digamos, o joio do trigo. As pessoas acreditam que há intolerância por intolerância. Não é assim, pessoal. Então, muitas pessoas ali que são de outros lugares, estão legalizados, têm trabalho, têm família, e essas pessoas são bem-vindas, eles podem ficar ali, mas infelizmente a grande maioria dessas pessoas estão de modo ilegal e cometendo crimes. Já estar de modo ilegal é um crime. Não é possível comparar a imigração do brasileiro que vai com a sua cidadania reconhecida, ou que vai para lá, enfim, para reconhecer a sua cidadania, e toda a ligação histórica que ele tem com essas pessoas que não têm essa ligação histórica e, de fato, acabam vivendo à margem da sociedade, porque muitas vezes porque não querem se enquadrar, ou porque já de início não quiseram se enquadrar naquilo. Relembrando que a situação da crise migratória, sim, é algo sério, tanto que é uma crise. Muitas pessoas fogem de locais com vários problemas, mas abrigar todas as pessoas dentro de um país ou dentro do seu país não vai resolver isso. É preciso ter outro olhar, outra visão para esse problema, para resolver essa crise. Não é possível que apenas a Europa consiga resolver abraçando todas essas pessoas e abraçando a todos de um modo indiscriminado, enquanto, enfim, até mesmo eles acabam limitando para aquelas pessoas que têm sim uma ligação histórica com eles, que no caso somos nós. E algo importante que a gente precisa mencionar também
é que essa flexibilização do visto de trabalho e de residência, sim, ela é apenas para 2 anos? Sim, só para 2 anos, mas depois desses 2 anos que você conseguiu ficar lá de modo legal, enfim, você que é descendente, né, comprovou aí a sua linha, conseguiu ficar lá de modo legal, você consegue também solicitar a sua naturalização, ou seja, acaba também sendo reconhecido como cidadão italiano depois de cumprir esses 2 anos, é claro, trabalhando, enfim, fazendo tudo legal, você consegue sim ser reconhecido. É sim um outro caminho, uma outra possibilidade que vão abrir, infelizmente foi limitado outro meio, que seria um pouco mais tranquilo, mas para aquelas pessoas que gostariam, né, eu acho que ainda é viável em algum aspecto, não para todos, mas para algumas pessoas sim, vai ser viável fazer isso. Eu aproveito e te convido para estudar língua vêneta comigo, se você tem origem vêneta ou simplesmente curiosidade, também ensino italiano, latim e bergamasco. Todas as informações você consegue encontrar aqui abaixo do vídeo. Me deixa aqui nos comentários, você pretende ficar aí estudar um pouco mais a respeito dessa lei quando tivermos mais clareza? Você pretende aplicar lá para ter o visto flexibilizado de trabalho e também a residência por 2 anos e depois se naturalizar italiano? Ou, né, quer fazer por meio da via judicial? O que você pretende fazer agora? E claro, não deixa de assistir o último vídeo do canal, onde eu trago um pouco aí de pessoas, amigos meus, conhecidos lá da Itália, principalmente do Vêneto e também da Lombardia, em relação ao plebiscito, mas com outras questões também em relação ao descendente, para que vocês analisem aquilo que eu trago no canal. Não é nada mais do que uma opinião que existe na Itália, uma visão que existe na Itália, né? Muitas pessoas interpretam mal, não conseguem interpretar as coisas direito. O canal é fascista, o canal é intolerante, é isso, aquilo. Por favor, pessoal, eu estou trazendo a visão que existe lá. Agora, se existem pessoas cegas no Brasil que preferem achar que o mundo é colorido, né? Então eu não posso fazer nada. Agora, eu trago aquilo que eu realmente escuto, que eu converso com as pessoas. Se existem pessoas que preferem viver no seu próprio mundinho e não analisar as coisas como elas são, eu não tenho culpa. Espero que você vá lá e assista esse vídeo e entenda de uma vez por todas o que estamos fazendo nesse canal aqui.